Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, vamos de Tite então? Voltar pra casa, Adenor? Pois é, mano, eu sei que muitos torcedores não ficaram felizes com essa notícia que o Tite pode estar voltando pro Corinthians, relembrando aquele episódio que aconteceu no ano passado e realmente não pegou muito legal pra gente, muitos sentiram e sentem até hoje. Só que na boa, cara, se for pra ver o Tite, o técnico Adenor Bate, treinando o meu Corinthians novamente, eu esqueço tudo que ele fez e sigo em frente. Na boa, a gente não tá falando aqui do Mano Menezes, não estamos falando aqui do Wagner Mancini, a gente tá falando do Tite, mano, do cara que pode ter todos os defeitos do mundo. Só que como treinador, o cara é tão bom que ele te faz esquecer qualquer besteira na hora. E olha que assim, eu nem vou falar muito das negociações em si por aqui, né? Porque quase todo mundo já sabe o que tá rolando, sobre ele ter uma reunião com a diretoria hoje. Então, como é um assunto muito dinâmico que pode mudar a qualquer momento, eu prefiro falar do que o Tite pode agregar caso ele volte hoje, tá? Porque realmente existe um certo debate na torcida se o Tite é o cara perfeito para assumir esse elenco ou não, por causa da fama de retranqueiro que ele tem, que só joga por uma bola, que esse elenco aí é mais ofensivo, não precisa disso. Mas tipo assim, rapaziada, já fazem mais de 10 anos também. Aquele time que foi campeão da Libertadores, do Mundial, realmente tinha ali um DNA mais defensivo. Era a cara do Tite e foi a marca dele por muitos anos. Só que, mano, o próprio trabalho que ele fez em 2015 por aqui, que todo mundo paga um pau até hoje, só mostra que ele não é esse treinador de um esquema só, que só sabe jogar de um jeito, que só sabe jogar de forma retranqueira. Não, o Tite tem uma filosofia muito clara em seu trabalho, que é de uma defesa forte e ganhar jogo. Isso ele não vai mudar nunca, né? Em todos os times que ele passou, a defesa sempre foi o ponto forte, mesmo hoje em dia, né? Que quem treina a defesa é o filho dele e não mais o Carille. Só que olha que coincidência gostosa, né? Olha que coisa engraçada. Qual que é o maior problema desse time hoje em dia? Do que a gente mais reclama nos jogos? É do ataque? É que o time não marca gols? É que o meio-campo não cria? Não, é a defesa que é o ponto fraco. Então, ele consertando esse problema, e ele tem muito cacife para resolver isso, o que acontecer do meio pra frente é lucro, rapaziada. O ataque já tem um padrão de jogo definido, tá? Não tem o que mudar. É bola do Garro no Yuri e o Memphis na sobra. Acabou, não tem o que fazer. Não precisa chegar alguém para ensinar os caras a jogarem. Eles já estão fazendo isso e muito bem, por sinal, tá? Então, como eu falei, mano, apesar das nossas indiferenças no passado, é passado, já foi. Eu aceito o Tite de braços abertos hoje em dia, porque eu sei que como gestor e treinador, esse cara é o nome perfeito pro momento. Vai chegar e vai resolver não só os problemas dentro de campo, como fora dele também. Ele tem esse cacife, né, fiel? A gente sabe disso. É significativo para você, que você acha mais significativo desses cantos? Corinthians, minha vida, Corinthians, minha história, Corinthians, meu amor. Quando bate lá em cima, arrepia tudo lá embaixo. E por falar no Tite, é interessante mencionar, caso a negociação ainda não tenha sido concluída no momento que você está vendo esse vídeo, que o Corinthians meio que não tá contando muito com esse não, porque apesar das conversas com o Dorival terem apenas esfriado, né, em tese ainda estão de pé, com que cara, por exemplo, o Corinthians ia voltar a bater na porta dele e fingir que todo esse amor pelo Tite nunca existiu, né? Seria um caso meio complicado, a não ser que ele não tenha outras opções também, pode até ser que ele aceite negociar de novo, mas meio que tudo que eles chegaram a conversar antes foi pro lixo depois dessa notícia do Tite, tá? Então, pro Corinthians não é interessante que o Tite rejeite essa proposta, muito menos fique enrolando, como disse na primeira matéria, que ele iria falar com a família para pensar e não sei o que. Não, a diretoria quer um treinador definido para ontem, no máximo até quinta-feira contra o Racing, que é um jogo importante, bom para estrear e em casa ainda, o que faz toda a diferença. Mas é mais ou menos por aí, tá? A diretoria não vê outro cenário que não seja com o Tite no comando. Inclusive, como eu falei, o Tite ainda vai conversar com a família dele antes de dar um sim ou não, porque como já foi falado aqui também, ele estava no meio de uma negociação para assumir o Al Hilal após o Mundial, né? Ele interrompeu isso para ouvir o que o Corinthians tem a dizer, mas meio que assim, mano, ele tem que escolher entre ir pra Arábia, encher o rabo de dinheiro e aposentar 3 gerações diferentes, ou simplesmente voltar pro time que ele foi mais feliz na carreira e ter a chance de reviver tudo isso novamente, tá? E eu entenderia se ele não quisesse voltar também, porque meio que ele pode pôr toda essa paixão que a torcida tem por ele por água abaixo, né? Um simples jogo que ele perde aqui, uma decisão que ele perde ali, pode colocar toda essa idolatria por água abaixo. Enfim, mesmo sabendo de tudo isso, o Corinthians vai apostar tudo que tem, vai usar todas as cartas na manga, porque já não conta mais com não. Ou ele aceita treinar o Corinthians até quinta-feira, ou ele vai estrear contra o Flamengo. Outro cenário não existe mais, certo? Olha, só pra não passar batido, tá? Eu não sei qual que é a situação do Cauê ou do Felipe Longo, que já treinam com o time principal faz um tempo, mas não dá mais pra ter o Donelli no gol, fiel. E, mano, eu falo isso desde o derby porque, cara, é incrível como todo jogo eu tenho certeza que sair sem tomar gol a gente não vai. O Donelli não consegue passar confiança nenhuma, não importa o que ele faça, não importa a defesa, não importa quantos jogos ele fica sem tomar gol, ele nunca vai passar confiança pra gente. Pô, até quando os caras chutam no meio do gol, quando é uma bola fraca no chão, eu fico em choque por um momento, porque na minha cabeça ele vai fazer
alguma besteira e a bola vai entrar de algum jeito. Nesse último jogo mesmo, o cara recua a bola pra ele e ele consegue pisar em cima da bola e quase tomar o gol. Imagina se não sai ali naquele momento. O que seria da carreira dele depois disso? Então, eu não sei se por não passar confiança nenhuma, o atacante se sente mais à vontade pra chutar, se é por azar. Não sei, cara, mas é incrível como nesse período que o Hugo tá fora, esses poucos jogos, inclusive, a gente tá tomando cada golaço que só por Deus. Parece que todo mundo resolveu acertar o chute da vida contra ele. Enfim, cortando um pouco esse desabafo que eu já fiz algumas vezes por aqui, talvez agora com mais tempo de treino, se não acertarem com ninguém até quinta-feira, claro, o Orlando finalmente saque o Donnelly e dê oportunidade pra um dos dois moleques que estão brigando por essa posição já faz um tempo, e que ele conhece muito bem, por sinal, treinou os dois do Sub-20, e se tem alguém que eu confio pra fazer essa mudança, é ele, tá? Então se o Hugo não voltar a tempo de jogar esse jogo, o que eu acho que não vai acontecer, imagino que ele vai voltar mesmo contra o Flamengo no final de semana, eu espero que a gente não tenha que ver o Donnelly mais uma vez, tá? Nem que tenha que jogar com o Cauê, com o Felipe Longo, pode ser até com o Cadu do Sub-20, mas que não seja o Donnelly, pelo amor de Deus, falou? Ele que ficou fora desse último jogo contra o Sport por ter contraído uma pneumonia, né? Foi parar até no hospital. Thales Magno, apesar da boa recuperação, apesar de já aparecer muito bem, apenas com uma tosse aqui e ali, ainda está internado nesse mesmo hospital e sem uma previsão do clube se ele volta a tempo para jogar contra o Racing em Itaquera ou não. Até é provável que ele seja de volta contra o Flamengo no final de semana lá no Rio. Mas para esse jogo a tendência é que sim, só que ainda sem uma confirmação oficial por parte do clube, tá? Fora isso, vale ressaltar também que depois do jogo contra o Sport, o Ranieri postou no Instagram dele que tava com febre, tosse, dor de cabeça, de barriga, tudo isso no mesmo dia e mesmo assim foi pro jogo. Quer dizer, que bom que ele foi pro jogo e tudo mais, mas assim, vai saber quem mais tá nesse estado também. É um com pneumonia, o outro com tudo quanto é coisa, vai saber se não tá passando um pro outro ali no CT e quando vai ver tá todo mundo gripado, né? Enfim, só passei mesmo pra atualizar essas duas situações, mas principalmente a do Thales, que provavelmente deve ser reforço no banco nesta quinta-feira. Né, uma tossezinha aqui e ali não vai matar ninguém, falou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!